Olá, amado e amada. Nós vamos conversar de um assunto aqui tão, assim, importante. A pessoa que para aqui de paraquedas vai ficar muito difícil de entender o que eu vou explicar aqui hoje. Mas quem vem assistindo meus vídeos, seja pela página do Facebook, ou seja aqui pelo canal do YouTube, vai conseguir entender, se assistir mais de uma vez, vai conseguir entender aonde eu quero chegar e mostrar a importância, né, a importância e os ganhos significativos de viver no entusiasmo, né? Então vamos conversar sobre isso. Então o nosso eu, né, o nosso eu físico, que é o ego, ele vive de forma linear, é uma reta, ele vive de uma forma linear, né? Então, ontem lá era passado, agora é presente, vai ter o futuro, ou possíveis outras existências, ele vive de uma forma linear. Já o nosso eu superior, imagine assim que você tem uma escada muito longa dentro de você, e o seu eu superior, ele está lá no último degrau, é o seu eu superior. Ele vê, como ele está lá em cima, né? Imagine assim, o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Então, imagina assim, ele está lá em cima e ele vê toda aquela parte, o desenho do Rio de Janeiro. Então, vamos supor, o meu eu físico pega o carro e vai numa determinada rua. Eu estou vendo aquela rua. Mas o meu eu superior é como se estivesse lá no bondinho, lá no Cristo Redentor. E ele vê aonde eu estou naquela rua e ele vê todo o desenho do Rio de Janeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele tem uma visão panorâmica, né? Panorâmica. E então, o que eu quero dizer é que quando eu vivo mais no eu físico, eu me limito a enxergar uma situação, né, de cada vez. Quando eu me conecto com o meu eu superior, eu tenho uma visão panorâmica de qualquer situação. Veja como é importante. Então, o eu superior, ele tem consciência de todas as suas possíveis vidas, existências, e mesmo, ou vamos colocar assim, passado, presente, e ele já sabe o nosso futuro. Então, porque são vidas todas paralelas, e ele tem assim, ele sabe assim, tudo que existe possíveis, situações possíveis em nossa existência. Vê se você vai entendendo. Então, ele é feito para direcionar, né, para nos direcionar para as melhores realidades possíveis, né? O eu, nosso superior, que está lá no último degrau, que é o nosso Deus, nosso Deus interior. Ele existe para nos direcionar para melhores realidades possíveis. Então, quando o eu físico, né, o meu eu físico, o meu ego se encarrega de decidir as coisas, eu passo a sofrer, né, a sofrer muito mais, eu passo a sofrer, eu passo a ficar sobrecarregada, eu passo a ficar estressada, e então, de decidir as coisas, tudo para mim é complicado. E, e o eu físico, ele foi feito para viver assim no presente. E o eu superior é melhores assim possibilidades para trazer informação e direção para o meu eu físico. Então a pessoa, quando ela é assim mais tranquila, que você está falando com uma pessoa assim mais tranquila, é que você vê assim que além de ser tranquila, ela tem paz, né? Ela tem paz. Ela, lógico que ela vive governada pelo eu superior. Então,
Eu posso estar falando com uma pessoa que nunca entrou numa igreja, que nunca foi batizado, crismado, seja o que for. Eu posso estar falando com uma pessoa que nem sabe, né? Nem sabe nada do que está escrito dentro de uma Bíblia. Mas se ela é tranquila, se ela tem paz, ela está sendo governada pelo eu superior, que é Deus, o Deus interno dela, né? O Deus sábio que está dentro dela. Ao passo que eu posso estar falando com uma pessoa que vai todo dia para a igreja, pessoas que eu sei que vai até, não todo dia, às vezes até toda hora para a igreja, totalmente dependente do seu líder religioso, e não ser uma pessoa tranquila. E não ter paz, porque ela está sendo guiada pelo ego dela, pelo eu físico, e não pelo eu superior, que é o Deus dela, que lembra lá do Cristo Redentor, que tem uma visão panorâmica de tudo que é de melhor para a nossa caminhada. Então, quando há um alinhamento entre o meu eu físico e o meu eu superior, né, que não um alinhamento entre os dois eus, a gente vivencia mais sincronicidades e entusiasmo. Então parece que tudo vai se encaixando, tudo vai dando certo, né? E o que é viver no entusiasmo, Maristela, né? É o meu eu por dentro, é Deus. Né? Toda pessoa que você fala com ela assim, ela está sorridente, está sempre entusiasmada, ela vive o eu superior. Ela tem o eu superior muito forte dentro dela, ela está conectada com o eu superior, que é Deus, o Deus dentro dela. E já no eu físico, a pessoa assim vive baseada no medo, né? Ela racionaliza tudo, ela vive baseada no medo. E então ela é limitada pelas coisas. É uma coisa que você já conquistou, do nada você perde essa conquista. Uma coisa que já estava certa, do nada passa a não ficar mais certa, né? Porque você está querendo controlar as situações. E por isso, quando buscamos assim só segurança, né? Só segurança, você fica demais fechado. A pessoa fica demais fechada. E não segue mais o entusiasmo, né? E então não se alinha com as sincronicidades. Não consegue se alinhar com as sincronicidades que o universo envia. E a gente acaba assim tendo ou vivenciando uma crise. Uma crise, uma vida chata, onde acaba acontecendo uma catarse. Então, se você conseguir pôr para fora ainda de alguma forma, né, seja com um profissional da área da saúde, ou seja sozinho, dar uma catarse, ainda depois você ainda pode ter uma mudança boa. O difícil, essa sua catarse, em vez de te deixar aliviado, te levar até um AVC, um infarto, e tem gente que já teve 1, 2, 3 infartos, tem uns que tem só um e já é fulminante, porque está vivendo de uma forma limitada, está vivendo no eu físico. A pessoa quer controlar tudo, controlar tudo. Então, isso é real que eu vou falar. Eu conheço assim, uma coleguinha que ela estava grávida de 7 para 8 meses, e uma infeliz de uma outra coleguinha dela viu o carro do marido dela parado um pouco assim, bem perto da casa dela, e estava assim, era um dia assim muito frio, estava todo embaçado, e o carro balançando. Ela foi chamar ela para ver aquilo, né? Isso não é amigo. Como que um amigo vai chamar uma pessoa que está grávida, né, no final da gravidez, para ver o marido que está traindo, né? Como que uma pessoa pode se chamar de amiga? Então ela foi lá, quando ela viu, e ela ficou muito nervosa, e que ela chegou a quebrar o vidro e ver o marido com uma outra pessoa dentro do carro.
E ela veio cambaleando, voltando para casa, deu maior confusão, você não entra mais em casa. E ela foi sentar no vaso sanitário, ela já estava bem, bem confusa, né? Porque é uma pessoa que sempre está tentando controlar tudo. Como é que isso saiu fora do meu controle? E ela sentou no vaso sanitário, no que ela levantou rápido, ela já teve ali um AVC. Ela viveu ainda mais uns 3 anos e meio para frente, mas assim, com o olho totalmente torto, né? O olho torto, um lado do olho torto, a boca torta, ficou meio torta. Então, ela ficou bem restringida e demorou muito tempo para ela voltar a andar, para ela chegar perto da normalidade. E por muito tempo ela ficou esquecida das coisas também, ela não lembrava de nada. É que ela teve uma irmã ali mais velha que cuidou dela. Então, o que que acontece? Era uma pessoa muito controladora, muito brava, muito controladora. Ela queria de todas as formas que as coisas fossem do jeito dela, do jeito dela. Ah, você me traiu, agora você leva esse filho embora. Ela fez isso, leva esse filho embora, que era pequenininho, 2 anos e meio, mais ou menos. Leva esse filho embora e esse aqui eu vou ver se eu vou ficar com ele se ele nascer, né? Então, eu não posso gostar ou deixar de gostar do meu filho pelo que está acontecendo fora. Ah, mas olha o que aconteceu. Eu co-criei essa situação quando eu esqueço que eu tenho um eu superior. E eu quero viver só pelo meu eu físico. O que é viver pelo eu físico? Eu quero controlar tudo. Eu acho que pela minha braveza, eu controlo tudo. E nós não controlamos nada. Não controlamos nada, porque ninguém suporta um relacionamento com uma pessoa que é muito brava, né? Ou que é brava, ninguém suporta. Então, ou eu não vou fazer sexo porque eu estou grávida, eu não vou fazer nada para te agradar porque eu estou grávida. O cara não aguenta, né? Hoje em dia, mulher nunca aguentou. É que ela faz de uma forma muito, muito hábil e sutil e não sai falando para todo mundo que ela fez e deixou de fazer. Agora, imagine um homem só levando chute. Então, aonde eu acho que eu estou controlando? Né? Aí eu acho que eu controlo porque eu sou brava. Claro que não. Eu acho que eu controlo porque tem que ser do meu jeito, porque senão eu não faço nada que ele quer. Ele vai fazer com outra, né? Ou vice-versa, tá? Eu tô falando aqui do homem, mas a mulher também, quando tem um homem controlador dentro de casa, e no momento ela não pode ainda se separar porque ela tem que se fortalecer financeiramente, ela vai fazer isso também. Então ele acha que porque ele ser nervoso, porque ele agride fisicamente, agride verbalmente, que ele tá controlando nada, né? Tá controlando nada. Nós temos uma vida mais sadia, né? São pouquíssimos casais que conseguem viver uma vida realmente tranquila, boa, porque são conectados realmente com o eu superior, que é o seu Deus interno. Então, eles não controlam nada, eles soltam, né? São pessoas agradáveis. Então, é claro que o relacionamento passa a ser diferente. Porque os dois eus estão alinhados, né? O eu físico com o eu superior dele e dela. Isso é muito difícil, tá? Mas existe. Mas é muito difícil. E enquanto a gente não acha um relacionamento desse, é claro que a gente não se envolve com ninguém. Então, os dois têm que ser conectados para ser para ser um ser completo, um ser humano, um ser completo, né? Então, o que ele dá, o que nos dá mais entusiasmo? A gente tem uma frequência superior. Quando eu tenho frequência superior, quando eu não quero controlar nada, se tem uma coisa errada, eu tomo as devidas providências, mas eu não reajo, não vou controlar nada. E
E nós, assim, fazemos sempre o nosso melhor. Em tudo que eu estiver fazendo, eu procuro sempre fazer o meu melhor. Quem está seguindo meus vídeos sabe que cada vídeo eu tento ser melhor e mais clara. Então, sempre fazendo o melhor. Ética, tá? Ética, classe, eu acredito assim que classe é uma coisa que você já nasce com ela. Você tem ou você não tem. Você pode ter 10 irmãos na sua família e os 9 podem não ter classe e você tem. Às vezes você é o último e você tem, né? Porque você não fica culpando os outros por não ser alguém. Você vai atrás de ser alguém. Então, é uma classe que está com você. Você já traz acumulado de outras existências, né? E se você tem classe, você tem ética, né? Você não fica insistindo nada com ninguém. E nem tirando a privacidade de ninguém. Isso é absurdo. Quando você tira a privacidade de alguém, você não tem ética nenhuma. Você não vive no seu eu superior. E a outra situação é que você não fica insistindo num resultado, né? Então, é o coleguinha que fica lá pondo um monte de joinha para você, vai falar comigo ou não vai? Por que não fala comigo? Automaticamente, se eu não bloquear, a minha equipe vai bloquear. Porque são pessoas que estão desconectadas do eu superior. Você não pode fazer isso. Quanto mais você insiste num resultado específico, mais você vai se danar. Mais você vai se danar, né? E independente do que tiver acontecendo, tá? Ah, mas está acontecendo uma coisa negativa. Me interessa. Independente do que tiver acontecendo, você permanece positivo. Permanece positivo, né? Independente da circunstância, você permanece positivo. Por que você deve permanecer positivo? Porque o que aconteceu, ou o que está acontecendo, por alguma razão, você tem como crescer de alguma forma com isso, né? Tantas coisas absurdas que às vezes acontecem dentro da família mesmo, entre irmandade, e que no momento você não entende, você acha estúpido aquilo, mas você não reage, você fica quieto, você não responde mais, se for necessário você até bloqueia, mas lá na frente você vai entender como o seu eu superior foi maravilhoso com você, né? Deixando que aquilo ocorresse, que aparecia negativo e se tornou totalmente positivo no momento em que você precisou, né? Daquela situação realmente ter acabado. É maravilhoso quando você tem uma conexão entre o eu físico com o eu superior. A sua vida muda totalmente. E então, sempre, a gente pensa que é negativo e é sempre um benefício positivo. Mesmo originado por algo negativo. Então, preste atenção, por mais negativo que uma situação esteja acontecendo no seu dia, né, permaneça positivo. Que se você não entender ainda naquele dia, uns dias depois, pode até levar um mês depois ou até mais, você vai entender que aquilo te ajudou aqui. E então nós escolhemos assim, se tal situação vai nos instruir ou vai nos deixar mais fortes e inteligentes, né? Então, uma irmãzinha lá falou uma coisa mal criada para você, você ajudou ela, e em vez dela falar obrigado, ela fez uma malcriação, né? Então, você decide se aquilo vai te destruir ou vai te deixar mais forte e inteligente. Por quê? Porque se ela fez isso, ela está desconectada do eu superior. Ela vai colher isso. E você decidir ser mais forte, aquilo não te afeta, aquilo te deixa mais forte e mais inteligente. Então, o universo assim, sempre está trazendo exatamente os recursos que nós precisamos para dar os próximos passos e de uma forma leve e natural, né? De uma forma leve
e natural. Então, e a gente tem que estar, assim, constantemente investigando as nossas crenças. Quando eu falo crença, não estou falando só de religião. Estou falando, assim, que coisas assim, ai, minha mãe falou que isso não pode fazer porque não dá certo, eu não posso fazer isso porque eu vou morrer, eu não posso fazer isso porque fica doente, eu não posso, ou já escutei gente falar para mim que Deus não é para todo mundo, você vê? Porque escutou a mãe falando, ou escutou o pai falando. Então, sempre você tem que investigar as suas crenças, porque dependendo da crença que você tem, você fica limitado. Você não dá vazão para o seu eu superior comandar a tua vida com brilhantismo, né? Então, você fica assim, os seus medos bloqueiam todo o seu emocional. Então, precisa saber que tipo de crença que você tem no medo que está bloqueando todo o seu emocional. Então, entenda assim, eu sou tudo, e se sou tudo, logo, tudo que eu estou criando, sou eu, né? Se eu estou criando coisas ruins na minha vida, se eu estou criando solidão, se eu estou chegando a um ponto que ninguém quer falar mais comigo, eu estou criando isso, porque eu sou tudo, eu sou Deus, eu estou criando isso. E então, quando eu quero controlar as coisas por causa do medo, né? Por causa do medo, você já saiu do entendimento. Você já saiu do entendimento. Não é inteligente dar um significado negativo para as coisas que estão acontecendo, porque é sempre você que está criando, é sempre nós que estamos criando tudo, né? E quando a gente assim sacar, né? A gente saca isso. Quando a gente sacar isso, que você que está criando, é nós que criamos tudo na nossa vida, né? Aí você fala, nossa, não faz sentido eu ficar continuando criando toda essa negatividade na minha vida, não faz sentido, né? Então, puf, né? Puf, acabam. Você deixa de ficar se agarrando nisso, nessas crenças. E você não está ganhando nada com isso, porque você é Deus. Você é Deus. E no momento que nós abrimos mão, né, de ficar controlando tudo, de ficar controlando no nível físico, e saber que você tem mais poder no nível superior, né, no nível superior, então você passa a aceitar, a entender que aquela possível negatividade vai trazer um grande benefício ali na frente. E aí você se coloca no estado de alerta e presente no agora. Porque no agora que tudo se manifesta. E aí nós, despertamos. Conseguimos assim perceber as coisas positivas que nos estão vindo, mesmo disfarçadas de negatividade, né? Você para de controlar, né? O seu eu superior, ele passa a tomar as rédeas, né? O seu eu superior, ele passa a tomar as rédeas, simplesmente porque você está deixando. É simples, você está deixando. Pode ver que toda pessoa controladora são as pessoas que são mais traídas, né? Isso aí é pesquisa. De todos os pacientes que eu atendi até hoje, seja no meu consultório particular, seja em organizações, em empresas, hospital psiquiátrico, eu trabalhei muitos anos, você vê assim,
Toda pessoa controladora acaba saindo fora da realidade. Ela só se prejudica. Se ela não sai fora da realidade, ela vai ficar muito doente. Todas as pessoas que estão muito doentes, cronicamente, de alguma forma, tá? De alguma forma, dessa forma, ela é controladora. Ela tem uma ilusão de que ela controla, né? Então, todos os perrengues que a gente cria é porque entra nessa ilusão. Que se eu ficar controlando, fica tudo na minha mão. Aí que escorrega tudo, vai tudo embora. Que ilusão, né? Que ilusão de que a gente está controlando. Como a pessoa pode ser, desculpa aqui, mas tão imbecil de achar que ela está controlando? Que ilusão é essa, né? Então você quer que seja dessa forma. Ah, e agora eu venho aqui, só fico 2 horas e vou embora. Agora eu quero pescar, agora eu quero isso. Foi mandado embora 2 dias depois. E você simplesmente bloqueia aquilo. Não tem mais conversa. Porque a pessoa está desconectada do eu superior, senão ela não fala que ela é absurdo para você. Né? E então, quando nós não conseguimos ser sutil, quando a gente não relaxa, e no estado, porque é no estado relaxado que você percebe que já tem o poder de manifestar de forma inteligente e perfeita. Então, quando você não relaxa e você não consegue ser sutil, você perde tudo aquilo que você já conquistou. Você perde tudo. Ah, mas eu tô casada até hoje, mas ele não é seu, pode ter certeza que não. Há muito tempo, ou vice-versa, né? Ou você perde um bom trabalho, um bom negócio. E eu vejo assim, sabe, filhos meus mesmo, assim, quando ele consegue se conectar totalmente, assim, uma conexão, assim, uma ligação entre o eu superior e o eu físico, ele vai e fala de uma forma tranquila, tudo que ele tem que falar, ele consegue tudo que quer. De uma forma tão fácil, porque ele relaxou. Ele relaxou, né? Então, é aí que as coisas fluem de uma forma mais rápida, leve e eficiente, né? Agora, quando nós queremos queremos tudo a todo custo, né? O amiguinho, ele te maltratou, aí ele começa a ficar enchendo o saco seu direto. E você não quer falar naquele momento. Não quer falar porque já não tem tempo. E também, se falar, vai ser mal criado. Então, você está dando um tempo também. E ele não para, ele vai ser bloqueado. Porque ele quer controlar. E ele acaba sendo controlado pelo próprio eu físico. Ele esqueceu do seu eu superior. De ser sutil. De ser ético. De ter classe. E então nós bloqueamos instantaneamente o nosso eu superior agindo dessa forma, porque está se colocando na frente dele, né? Entende? Você já entenda, você já tem poder. Você já tem poder. Todas as coisas assim, temos assim que usar para o nosso crescimento, né? Então, quando consegue uma conversa maravilhosa entre o eu físico e o eu superior, vai aumentar as sincronicidades na sua vida. Tudo vai dando certo, se encaixando. Acelera o seu aprendizado, dizendo simplesmente sim, sim para a vida. Sim, né? Deixando o seu eu superior comandar, né? E quanto mais presente você estiver no momento presente, quanto mais presente você estiver no momento presente, que nem agora, quanto mais presente eu estou aqui nesse momento presente, mais imediata é a cocriação. Você cocria tudo, né? E é mais fácil, assim, cocriar algo que eu não gosto, né? Por que, Maristela? Porque assim, tô com raiva do fulano, né?
do coleguinha lá, ou de um funcionário. Eu tô com raiva e solto aquilo e continuo vivendo. Eu vou, no meu eu físico, eu vou criar mais aquilo na minha vida. Vai vir outro funcionário que vai fazer igual ou pior. Ou aquele mesmo funcionário vai continuar me perturbando, percebe? Porque eu tenho raiva e solto, né? E vou continuar fazendo as outras coisas. É tudo muito simples de compreender. Agora, quando eu penso algo que quero, né? Eu quero aquele emprego. Eu não solto. Eu quero que o fulano me ligue para fazer uma vistoria para mim num salão, se eu devo não arrumar e até quando eu devo gastar, ou se o profissional está sendo correto comigo. Então, se eu ficar prendendo, ele não ligou, não vai fazer, não sei o que, não sei o que. Se eu ficar presa naquela situação, eu não cocrio. Eu não cocrio, né? Porque eu não confio na minha egrégora, naquele grupo de seres. Vamos colocar aí de muita luz ou essas terrestres assim de 10ª dimensão para cima. Eu não tô confiando que eles vão me trazer o melhor. Eu não tô confiando, né? Então eu não solto, eu fico preocupada com aquilo. Qualquer coisa que eu tô fazendo, eu volto a estar preocupada. E não ligou, não mandou mensagem, não sei o quê. Entendeu? Mas quando eu solto, eu cocrio aquilo. É por isso que você acaba cocriando coisas negativas, né? A confiança a confiança te traz assim para o fluxo da fonte criadora. Sem a confiança na fonte, a cocriação não chega, né? E você vê que qualquer físico quântico, ele vai falar a mesma coisa que eu estou falando. Confia que aquilo vai acontecer e solta. Se você ficar tentando controlar, aquilo não vai acontecer. Você não vai cocriar aquilo. Porque você não está fazendo a ligação entre o eu físico e o eu superior. Então, a cada microsegundo, somos assim, uma pessoa diferente. Precisa entender isso. E tem a ver com a nossa vibração, infinitas possibilidades. O universo não é um lugar cruel. Ele é extremamente amoroso, mas é matemática. Você vai estar aonde você tem que estar, sem piedade nenhuma. Que você não aprende por bem, vai aprender no susto. E quando você tem uma conexão entre o eu físico e o eu superior, você não controla nada? Então é só o amor passando por você. Nosso eu superior está conectado com a fonte, ou seja, com tudo que existe. O eu superior tem visão panorâmica, já disse, né? Pão de açúcar lá em cima. Cristo Redentor. Ele consegue ver assim todas as possibilidades que estão em jogo na minha vida, né, no meu caminho. Ele sabe qual a realidade paralela melhor para mim, para eu crescer. Toda vez que então nós forçamos algo, você passa a resistir e deixa de sentir o fluxo natural da conexão com o seu eu superior. Você só estraga e complica tudo. Gratidão. Amor sempre.